proposição de diretrizes para o rastreamento do câncer anal sempre teve como obstáculo a relativa raridade na população geral, mas a identificação de grupos de maior risco e evidências de efetividade do tratamento das lesões precursoras deste câncer vem embasando a disseminação de recomendações de rastreio em grupos específicos, entre eles algumas mulheres com lesões relacionadas ao HPV. É o que veremos a partir de agora. Esta apresentação está baseada nas recomendações da Sociedade Internacional para Neoplasias Anais, ou International Anal Neoplasia Society, IANS, publicados em 2024 por especialistas que tradicionalmente estudam o assunto. Buscando avaliar o tamanho do problema no Brasil, busquei o registro de casos de câncer anal e de câncer de colo do útero nos registros hospitalares de câncer, produzindo essas séries temporais. Os registros hospitalares dessas doenças aumentaram progressivamente entre 2000 e aproximadamente 2015, possivelmente refletindo a expansão da cobertura e a consolidação do registro hospitalar de câncer. Em todo o período, o número de registros de câncer do colo do útero permaneceu muito superior ao de câncer anal. Observa-se uma redução dos registros em 2020, compatível com o impacto da pandemia de Covid-19 sobre o diagnóstico e a assistência oncológica. Em outras partes do mundo, enquanto a incidência do câncer do colo do útero está diminuindo em consequência do rastreamento organizado, o câncer anal vem aumentando, principalmente devido ao acometimento de pessoas em risco. Neste gráfico, podemos observar que entre 2000 e 2023, a taxa de câncer cervical para os Estados Unidos caiu aproximadamente de 8,84 para 6,64 por 100 mil, enquanto a do câncer anal aumentou cerca de 40%, de 1,4 para 1,91 por 100 mil. No cenário mundial, o câncer de colo do útero é cerca de 13 vezes mais frequente do que o câncer anal, ou seja, para cada mulher com câncer anal são registrados 13 casos de câncer do colo do útero. Essa figura já é muito conhecida entre ginecologistas. Ela mostra a distribuição da incidência do câncer de colo no mundo e reflete a dificuldade de acesso ao rastreamento, com maiores incidências em países com sistemas de saúde mais frágeis ou sem rastreamento desta doença. Nos países mais desenvolvidos, que iniciaram o rastreamento nas décadas de 60 a 80, as taxas de incidência são muito baixas, tornando-se exemplos para os demais países. Já quando avaliamos a distribuição do câncer anal no mundo, vemos que os países desenvolvidos, assim como os demais, apresentam taxas similares, refletindo a falta de rastreamento e o crescimento de grupos de maior risco, como as pessoas vivendo com HIV. E por que falar do câncer anal neste momento para ginecologistas? Apesar de ser uma doença rara na população geral, sua incidência vem aumentando, especialmente em grupos de maior risco, incluindo alguns grupos de mulheres. Além disso, como existem lesões precursoras detectáveis e tratáveis, o rastreamento passa a fazer sentido. E, especialmente nesses grupos, vem se consolidando um consenso internacional de que vale a pena rastrear. Esta é a publicação das diretrizes da IANS em 2024. Ele foi construído a partir da busca de evidências e consenso de especialistas de várias regiões do mundo e me parece o melhor documento para nos orientar nessa área de atuação. A compreensão da progressão biológica é a chave para o sucesso do tratamento. Assim como no câncer do colo do útero, ele é fortemente associado à infecção persistente por HPVs oncogênicos e as lesões precursoras são detectáveis e tratáveis, prevenindo a evolução para o câncer. Quais grupos estão mais expostos ao câncer anal? O ginecologista deve estar atento aos grupos de risco dentre suas pacientes. Essas podem se beneficiar do rastreamento do câncer anal. Nesta figura, vemos a divisão utilizada pela IANS para a categorização dos grupos de risco. Os grupos de maior risco são aqueles com taxas de incidência mais de 10 vezes superiores à da população geral. São exemplos as pessoas vivendo com HIV, homens que fazem sexo com homens, mulheres com história de câncer ou lesão precursora da vulva e receptores de transplantes de órgãos sólidos. Na categoria de menor risco, mas ainda maior do que a população geral, estão as de maior frequência para o ginecologista,
como mulheres com história de lesão precursora do colo-vagina, verrugas perianais, persistência de HPV-16 e doenças autoimunes. E quais seriam os desafios para a implementação do rastreamento do câncer anal, mesmo em pessoas com maior risco? O primeiro diz respeito ao teste de rastreamento. Não há consenso de quais seriam os testes mais adequados. Podemos usar os mesmos testes utilizados para o câncer do colo do útero, mas o limiar para encaminhamento para anoscopia de alta resolução pode causar impacto econômico considerável e insustentável. O segundo é a própria dificuldade de acesso à anoscopia de alta resolução. Poucos proctologistas ou colposcopistas dominam e oferecem o método. Também não há consenso sobre o melhor manejo das lesões identificadas e não há até o momento estudos de custo-efetividade para referendar o rastreamento. Em relação à disponibilidade de anoscopia de alta resolução, a IANS define dois cenários possíveis. Um em que há disponibilidade deste exame em até 6 meses após um teste de rastreamento alterado para a população elegível. Isto é considerado uma capacidade suficiente. Já em cenários em que a espera pode ser mais longa, a capacidade é considerada limitada. E ressaltam que, na ausência de anoscopia de alta resolução, o rastreamento deve limitar-se ao exame anorretal digital. E do que se trata o exame anorretal digital? Ele é composto pelo toque retal, mas também do exame cuidadoso da área perianal. Tanto na inspeção quanto na palpação, podem ser observadas ou sentidas irregularidades, endurecimentos, ulcerações ou tumorações. Na presença de qualquer alteração, o exame proctológico é recomendado. As recomendações da IANS incluem o momento adequado para o início do rastreamento. Esse momento é aos 35 anos para os grupos de maior risco e de 45 anos para o de risco intermediário. E relembrando quais são esses riscos. Os de maior risco são pessoas vivendo com HIV, homens que fazem sexo homens e mulheres trans, pacientes transplantados e histórias de neoplasia vulvar. E o de risco intermediário são mulheres com história de NIC2, 3 ou adenocarcinoma in situ, diagnóstico prévio de câncer cervical, presença de HPV-16 persistente e estados de imunossupressão crônica. Uma estratégia de rastreamento considerada eficaz é definida pelo exame anorretal digital e coleta de escovado anal para citologia e/ou detecção de DNA HPV oncogênico. Pode ser realizado por profissionais da atenção primária, ginecologistas, profissionais que atendem pessoas com HIV ou outros especialistas que atuam junto a populações de risco. Citopatologistas com expertise em patologia cervical devem ser capazes de interpretar amostras anais. Os profissionais que realizam rastreamento devem ter acesso a clínicas de anoscopia de alta resolução e a acompanhamento adequado para garantir a continuidade do cuidado. Todavia, segundo a IANS, faltam estudos longitudinais que avaliem as diferentes abordagens de rastreamento, o que dificulta a recomendação de intervalos baseados em evidências para o rastreamento e o manejo. Por exemplo, a maioria dos estudos de rastreamento do câncer anal foi transversal, e os poucos estudos prospectivos limitaram-se a um acompanhamento de 2 a 3 anos, com delineamentos variados, diferentemente dos dados longitudinais robustos disponíveis para o rastreamento do câncer do colo do útero. Isso impede a recomendação de intervalos de rastreamento além dos períodos de observação de 1 a 3 anos. E quais testes devemos utilizar? Diversas abordagens de rastreamento, incluindo a citologia e a testagem para DNA HPV oncogênico, com diferentes estratégias de triagem, foram avaliadas pelo grupo da IANS para o rastreamento de câncer anal em diferentes populações. Atualmente não há dados suficientes sobre a efetividade comparativa nem sobre a avaliação dos danos e benefícios dessas estratégias para recomendar uma opção preferencial. Neste contexto, os autores recomendam estratégias que incluem a citologia isolada ou o teste DNA-HPV oncogênico combinados ou após um ou outro positivo, como triagem para anoscopia. Devemos considerar que quanto mais liberais na indicação da anoscopia de alta resolução, maior será a dificuldade de adesão das pessoas a uma estratégia de investigação e tratamento.
Me parece bastante razoável utilizar uma estratégia diferenciada em função do risco, à semelhança do que fazemos com o rastreamento do câncer do colo do útero. Nessa hipótese, pessoas com alto risco poderiam ser encaminhadas para endoscopia de alta resolução com qualquer exame positivo, enquanto as de menor risco possam ser encaminhadas apenas na presença de HH-HSIL citológica, HPV 16 ou 18 ou diferente 16 e 18 com alguma atipia celular. E o que muda na prática do ginecologista? Em primeiro lugar, devemos identificar que mulheres estão em risco. Em seguida, conversar sobre o risco de câncer anal e suas lesões precursoras sem preconceitos e oferecer os exames de rastreamento. Nos casos positivos no rastreamento, saber quando e para quem direcionar as pacientes que necessitam da anoscopia de alta resolução. Por fim, uma mensagem para ficar. O câncer anal é prevenível e o ginecologista possui conhecimento e oportunidade para liderar essa mudança.